Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Vale Concurso. É isso aí, você que está se preparando para GCM de Cristalina, estado de Goiás. Eu sou o professor Voni Suez e nós estamos aqui para uma super aula, dica para você que está se preparando, está estudando, está se dedicando e acreditando no processo, não é não? Pessoal, antes de mais nada, eu queria que você conferisse se você está inscrito aqui no canal e, é claro, já deixar aquele like, o gostei, isso aí fortalece bastante o canal. E é claro, nós estaremos trazendo aí mais aulas para vocês, intensivos, treinamentos, para você se preparar aí bem nessa prova, beleza? Então, presta muita atenção, porque hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante dentro do seu edital e você não pode esquecer, né, e nem deixar isso de fora para a sua prova. Vamos lá então, vai aparecer na tela aí para você. Você tem aqui, né, pessoal, o conteúdo que está exigindo no edital. Lembrando que para direito penal serão aí, né, 6 questões. Então nós teremos 6 questões de direito penal. Dentro de processo penal serão 8 e legislações serão 8. Aqui no Vale eu trabalho, né, com as leis extravagantes, algumas, juntamente com os outros professores, e também com o direito penal. No processo penal você vai estudar aí com a professora Maiara, tá? Não sei se já fez alguma dica dela. Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa aí nos comentários alguma aula que você está procurando, algum conteúdo, né? Poxa, professor, tô querendo estudar aí, né, alguma coisa. Então deixa aí nos comentários, isso é muito importante pra gente. Vamos lá. Então, pessoal, voltando aqui nos conteúdos, nós temos aqui dentro do direito penal um conteúdo que, na minha opinião, é um pouquinho grande pelo número de questões, tá? É claro que para estudar não é muita coisa, é pequenininho aqui. E aí, presta muita atenção. Nós temos esse tema intitulado, né, que é o primeiro título do Código Penal, que é a aplicação da lei penal. Tudo isso aqui que você está vendo, ó, item 1 até o item, aqui, ó, até o item 1.13. Tudo isso é aplicação da lei penal, tá? Então, aqui o que acontece é que eles dividiram, né, ali os capítulos, os assuntos que estão dentro da aplicação da lei penal, ok? Então, dentro do curso, inclusive, quem quiser, né, estudar com a gente aí, tem o curso preparatório, o link tá aqui na descrição, você pode estar adquirindo o nosso curso, tá? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o pessoal, cursinho bacana, aonde você vai trabalhar comigo os assuntos, né, esses assuntos que estão sendo exigidos aqui no edital. E aí a gente tem aqui crimes contra a pessoa, perceba que nem está cobrando teoria do crime, né? Então, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública, essas disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, né? Você vai estudar ali quais são as disposições que estão na Constituição que aplicam no direito penal. A Lei Maria da Penha está cobrando para você só do artigo 1º ao 7º, então bem tranquilo, tá? E a gente tem aí as leis extravagantes. Aqui no caso nós temos aqui, olha, Lei de Drogas, ok? Crimes hediondos, inclusive, né, teve atualização. A Lei de Racismo, 7.716, abuso de autoridade, tortura, ECA, né, Estatuto de Desarmamento, crimes praticados ali, né, no Código de Defesa do Consumidor, crimes contra o meio ambiente, juizado especial e também CTB, beleza? No caso aqui, somente crimes, tá? Cuidado, não precisa estudar o CTB todo, é somente os crimes, beleza? E aí nós vamos trabalhar, lembrando que a banca aqui é o Instituto IBEST, né? IBEST, e o Vale Concurso, inclusive, tá, pessoal? Tem apostila também. Você que está precisando de apostila física, né? O Vale envia aí para você a apostila completinha de acordo com o edital. E você está vendo passando aqui, né? Conheça os pacotes de simulados. Está na descrição o link para você adquirir os simulados. Lembrando que se você não pegou o simulado gratuito, pede ao pessoal. Depois, né, se essa dica, se essa aula for boa, vocês deixam nos comentários se vocês estiverem gostando. E comenta aí simulado, questões, eu vou estar corrigindo questões aí para você praticar, né, para você ver como que está o nível dos seus estudos. Vamos lá então, que nós vamos trabalhar, tá, a anterioridade da lei. Isso é o primeiro ponto da aplicação da lei penal. Pô, no que significa a aplicação da lei penal? Quando você fala de aplicação da lei penal, nada mais é do que você estudando, tá, a forma em que a lei vai se aplicar no tempo e no espaço.
Quando a gente fala no tempo, nós estamos falando de sucessão de leis ao decorrer do tempo. O que que acontece se vem uma lei e ela muda aquilo ali, muda aquilo, revoga isso e assim vai? Tá entendendo? Tudo isso é aplicação da lei penal e é a questão do espaço. Então é importantíssimo você entender esse ponto aqui. Vamos lá então? O artigo 1º, ele vai ter um princípio, né, da legalidade que está previsto, inclusive, na Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina e não apenas sem prévia cominação legal. Perceba que aqui nós estamos tratando de dois princípios, né? A legalidade, ela é o princípio aqui mãe, podemos dizer assim, e dele nasce vários outros princípios. O princípio da anterioridade, nasce o princípio aqui da reserva legal, o princípio da irretroatividade da lei penal, do não bis in idem, e assim vai vários princípios. Para você, o edital traz claramente, né? Vamos voltar aqui, olha, traz para você os princípios da legalidade e anterioridade. Então vamos focar neles, tá? Quando eu vou falar de legalidade, né, nós estamos falando da lei. É necessário que a lei venha e ela vai e falar para você, olha, isso aqui é crime. Por exemplo, nós tivemos aí a Lei 14.811, que criou o crime de bullying, né? Crime de bullying e o cyberbullying. Ou seja, antigamente nós não tínhamos esse crime. Então, se você praticou essa conduta ano passado, vamos colocar aqui 2023, você não praticou crime. Por quê? Não há crime sem lei anterior que o defina. Portanto, eu preciso ter lei, crime, e assim eu posso falar em punição, ok? Assim eu posso falar em punição. Tá entendendo? Tá dando para pegar isso aqui? Sem lei anterior, não temos que falar em crime. É por isso que daqui nasce um princípio, né, que é o princípio da irretroatividade. A lei penal, via de regra, ela não retroage. Por quê? Se essa lei retroagisse, ela ia prejudicar as pessoas, correto? Então, a lei penal ela só pode retroagir se for para beneficiar. Então, a regra é que a lei penal não retroage, ou irretroatividade da lei penal, beleza? Da mesma forma, nós podemos falar aqui da pena. Não tem pena sem previsão, sem prévia cominação legal. Ou seja, a lei ela já tem que vir estipulando, né? Falando para mim assim, olha, Volney, se você praticar o bullying, você vai ter a pena de tanto a tantos anos, de reclusão, detenção, multa e etc. Então não pode, por exemplo, a lei ela deixar à mercê, por exemplo, aí do juiz. Não, nós temos esse crime aqui e o juiz que vai decidir, o juiz se vira. O juiz ele vai observar, ele vai ver e aí ele decide, né, qual que vai ser a pena que ele tira da cabeça dele. Não, não pode. Então isso não pode acontecer, tá entendendo? Portanto, nós estamos falando aqui do princípio da anterioridade e da legalidade. Ok? Deu para entender isso aí? Então vamos prosseguir, tá? Deixa o seu like aí, isso é muito importante, tá? Lembrando que na descrição do vídeo você encontra aqui os links, o atendimento, o link para adquirir o simulado, para adquirir o curso e a apostila. O artigo 2º ele é muito importante, que aqui nós iniciamos, né, a lei penal no tempo. O artigo 2º ele fala para nós que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Preste atenção nessa parte aqui, olha, que não só a IBEST, mas muitas bancas mudam isso, olha, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Existe um nome para este tipo de lei, né? Uma lei que deixa de considerar certo fato como criminoso. É chamada de abolitio criminis. Abolitio criminis, né? Então é a abolitio criminis, ou seja, a lei ela está abolindo o crime. Nós não vamos adentrar nas novas, né? Existem várias outras nomenclaturas, novatio legis impégios, imélios, e assim vai. Não se preocupe com isso, que não vai cobrar na sua prova esses nomes, né? Mas a abolitio crimes aqui é um nome padrão, porque nós temos até mesmo previsto no artigo 107 do Código Penal, nas extinção da punibilidade. O que é a pegadinha aqui, gente? Esses efeitos penais.
os efeitos penais são cessados, tá? A execução da pena e os efeitos penais cessam com essa lei. Por quê? Essa lei, ela é benéfica para o agente. Então, ela vai retroagir, ela vai atingir os fatos anteriores. Então, se o cara ele estava preso por uma determinada conduta que não é crime mais. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Nós temos o adultério, que não é crime mais, a lei de drogas, que no artigo 28, que era o porte para consumo pessoal, antigamente previa pena privativa de liberdade, hoje não mais. Então foi uma lei que não deixou de ser crime, correto? Mas ela foi melhor. Então os efeitos penais, eles acabam ali cessando. Aí na prova eles podem acrescentar aqui efeitos extrapenais. Os efeitos extrapenais, eles não acabam, tá, pessoal? Cuidado com isso aí, porque são efeitos que estão fora da seara criminal, ok? Dando continuidade, então, nós temos aqui, né, o parágrafo único, simplesmente repetindo o que a gente falou. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos em sentença condenatória transitada em julgado, tá? Ainda que essa sentença seja transitada em julgado, ela vai retroagir, ok? Porque, gente, lembra, repita comigo, a lei penal, quando é mais benéfica, essa lei posterior, ela retroage aos fatos anteriores à sua vigência, tá? É a retroatividade da lei penal mais benéfica. Isso é um princípio também que, inclusive, está aí na Constituição, né? Uma disposição. Dando continuidade, nós temos um assunto aqui, que inclusive você pega aqui no edital, né? Fala aqui, ó, item 1.4, ó, lei excepcional, especial e temporária, né? Nós temos aqui no artigo 3º, você tem a lei excepcional ou temporária. A especial não está. Acaba que a lei especial você vai estudar no conflito aparente de normas, né? A lei especial é aquela que vai tratar de um assunto especial, é exatamente isso. Imagine então que o Código Penal, deixa eu desenhar aqui para você, o CP, o Código Penal, ele é uma norma geral, é o manual, é geral. Só que pode surgir uma lei especial para determinar algum assunto específico. Por exemplo, professor, o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto do Desarmamento, o ECA, tá? O CTB, são normas especiais, tá entendendo? Então, por exemplo, nós temos o crime de homicídio no artigo 121, crime contra a vida, tá entendendo? Ali no artigo 121. Porém, se você matar uma pessoa, né, você vai estudar aí os crimes do CTB, se você mata uma pessoa na direção de veículo automotor, você estará praticando o crime no CTB e não no CP, porque é especial. Assim como a gente tem, né, a Lei Maria da Penha, a Lei de Abuso de Autoridade, tá entendendo? Então é uma lei especial. A lei especial revoga a norma geral naquilo que for conflitante. É um princípio que se chama princípio da especialidade, que você estuda aí no conflito aparente de normas. No curso, né, eu não vou falar sobre isso agora, no curso você vê tudo isso aí comigo de uma forma bem tranquila. Então, vamos lá, dando continuidade aqui, o que seria a lei excepcional e a lei temporária, né? Vamos lá. Existe então essa lei excepcional, que são exceções, né? Então nós temos períodos de exceções aonde acontece algumas coisas, né? Pode acontecer um terremoto, pode acontecer, né, de ter uma guerra, pode acontecer qualquer coisa aí, uma inundação, ou uma lei temporária. O que é uma temporária? Ela tem dia para começar e para terminar, né? Não muda. A lei ela tem prazo de validade, digamos assim, é igual nós. A gente tem prazo de validade, a gente só não sabe o dia que vai morrer, mas a gente sabe que a gente vai acabar, né? Então nós somos temporários ou provisórios, né? A lei excepcional e temporária, por elas terem esse quesito, né, enquanto durar a exceção na excepcional, e a temporária enquanto durar ali, né, o período, correto? Enquanto durar aquele período. Acontece, então, que essas leis, elas, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, prestou atenção, aplica-se o fato praticado durante a sua vigência. Porque encontrou-se aqui um problema. Imagina, então, que surge uma lei com um período de 30 dias aí no estado de Goiás, por exemplo, ou vamos imaginar isso, né, vai acontecer um evento, aí nós temos ali uma lei que vai durar durante 30 dias, aonde ela vai considerar uma qualificadora,
ou um determinado crime vai ter uma pena diferente. Essa lei, então, vai ser revogada, correto? Ela vai acabar. Inclusive, é uma das características da lei temporária e excepcional é a autorrevogação. Tá entendendo? Autorrevogação. Porque elas não precisam de uma outra lei, né? Não precisa do Congresso, não precisa da Assembleia ir lá e criar uma nova lei para revogar, que é o que acontece com as leis normais. Por exemplo, se quiser alterar o Código Penal, tem que passar todo um projeto, aprovar a legislação para que possa então alterar, né, a lei normal. Agora, uma temporária excepcional não precisa. Acabou a exceção ou o tempo, ela se revoga, tá entendendo? E aí, o que que acontece? Imagina então que a lei temporária estava previndo aquilo ali e aí acabou o período. Você vai virar e vai falar assim: ah, mas acabou o período, então eu não serei punido porque essa lei não está em vigor mais. Eu vou falar até do princípio da legalidade, não tem crime, né? Então o que que acontece, gente? A lei, o Código Penal vem falar: não, nesses casos, ainda que elas já estejam revogadas, não acabou a duração, né, cessou a circunstância, se você praticou o fato, né, deixa eu até mudar aqui a cor, né, você praticou o fato aqui, ó, durante a vigência dessa lei temporária, você vai tomar ferro, você vai responder, tá? Mesmo que essa lei já tenha cessado, porque os fatos foram praticados durante a sua vigência. Esse aqui, isso é chamado de ultratividade. É a ultratividade da lei penal. O que significa isso, Volney? Vamos colocar aqui a lei penal, né? Se essa lei ela vai para trás, retroage, é chamado de retroatividade, correto? Retroagir. Quando ela vai para frente, que é o caso dessas aqui, é ultraagir. Por quê? É a ultratividade. Isso aqui significa ir para o futuro. Então, quando a lei volta no passado, né? Lembra o filme De Volta para o Passado, né? A gente tem De Volta para o Passado, não, né? É para o futuro. Então, quando a gente vai para o passado, é retroatividade. Até passa retrospectiva de 2023 e tal. Então, a ultratividade é para o futuro, beleza? Então, não esqueça disso aqui. Vamos dar continuidade, então, para a gente falar de um assunto muito importante aqui, que é a territorialidade. Olha só, a territorialidade, ela é um princípio, né, que a gente adota, a territorialidade, significa o seguinte: aconteceu o crime no Brasil, eu quero aplicar a lei penal brasileira, correto? É isso. Porém, acontece que o artigo 5º ele não trata de uma territorialidade, digamos assim, absoluta. O que significa isso? Significa que o Brasil ele vai responder convenções, tratados e normas de direito internacional que ele assinou, ele é signatário. Então, o Brasil ele não vai aplicar a lei dele de forma absoluta, tá? Isso significa que a nossa territorialidade, ela é o que muitos doutrinadores acabam colocando é mitigada, tá entendendo? Então, o artigo 5º, olha, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo. Cuidado, né? Para você não esquecer desse detalhe de convenções, tratados, regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, quando eu falo de territorialidade, significa que o crime aconteceu no Brasil e nós vamos aplicar a lei penal brasileira do Brasil, ok? Aí nós temos o parágrafo 1º e o 2º, que traz para nós agora o território por extensão, que nós chamamos, ou então território você tem aqui, ó, território jurídico, tá ok? Primeiramente, a gente tem, tá vendo esse mapa aqui? Esse mapa é chamado de território geográfico, tá bom? Talvez você pensou, o crime aconteceu aqui, tem diferença se o crime aconteceu na Bahia, se o crime aconteceu em Goiás, se o crime aconteceu aqui em Minas. Não, não tem diferença, porque eu estou falando do Brasil no todo, gente. Tudo aqui, ó, é o Brasil, tá entendendo? Então, a lei penal brasileira, ela é geral,
ela é federal, ela vale para todos os estados, para todo mundo. Quando a gente fala de território, nós estamos falando do Brasil em relação ao Paraguai, ao Uruguai, à Argentina, tá entendendo? São países diferentes. Aqui no Brasil, o fato de um crime acontecer aí em Cristalina, aqui em Ipatinga, Minas Gerais, onde o Vale está, a gente tem aqui, o que vai mudar é a competência, isso é em processo penal, tá entendendo? Que aí a gente tem aqui, no caso, crimes plurilocais, né? Então é diferente, tá bom? É diferente a situação. O crime de homicídio é a mesma coisa aqui e aí. Não muda, tá entendendo? Então aqui a gente está falando de relação entre países, tá? Entre estados aí que têm soberania. Então uma coisa é você, por exemplo, tá na divisa lá com o Paraguai, atira num cara, ele corre lá e aí você acerta ele lá no Paraguai, ele morre, cai, morre lá no Paraguai. Você começou um crime no Brasil e terminou lá no Paraguai, tá entendendo? Então a gente tem conflito. Opa, como que vai ficar isso? A gente vai falar daqui a pouquinho, não se preocupa. Então vamos voltar aqui, ó. O território geográfico, ele é composto por todo a terra, né? Vou colocar tipo Avatar, né? Terra, água, né? E fogo não, né? Embora queimada aí, mais o ar correspondente. Aqui é quase igual Avatar. Terra, água e ar, tá? Correspondente. Então a gente tem o ar correspondente, que é aquilo que está acima de você, né? Imagina se fosse só em terra. Então, se você estivesse no ar lá, você podia matar uma pessoa que não iria ser punido, né? Não pulava de paraquedas, matava a pessoa ali, não tinha jeito. E aí nós temos aqui o que acontece nas águas, né? Nos rios, você tem os rios aí, e isso tudo também vai configurar aí como território. Aqui, tá vendo aqui, ó, bem pequenininho, aqui, ó, essa manchinha aqui azul, nós temos o chamado mar territorial, que são aí as 22 milhas náuticas, tá? Nós temos o mar territorial sendo também parte do território geográfico. Passou do mar territorial, não confunda, tá? Nós temos opa, acabou que eu não coloquei aqui para vocês, ó, o mar territorial tá aqui. Passou do mar territorial é o que nós chamamos de alto mar, tá? O alto mar, não vai aplicar mais a lei brasileira, beleza? A lei penal brasileira. Então, o que acontece fora, vamos imaginar aqui, no meio do oceano, ó, aconteceu um crime aqui, via de regra, não é a lei brasileira que será aplicada. É claro que a gente vai trabalhar dos territórios por extensão, que aí é uma possibilidade, tá? Os territórios por extensão, o jurídico, é aqui, ó, o avião e a embarcação, né? Então, você tem lá o cruzeiro do Neymar. Vamos imaginar, né, tem o cruzeiro do Neymar, você pega o cruzeiro do Neymar e vai passear lá, né? Tava no Rio, inclusive no dia que eu tava no Rio, Cabo Frio, lá que eu fui passear com a família, tava lá. Então vamos imaginar que o Neymar tá com o cruzeiro dele lá fora do mar territorial. Fora do mar territorial. Aí o que que acontece? Acontece então que um homicídio acontece, o Neymar mata alguém lá dentro desse cruzeiro. E aí, vai aplicar a lei penal brasileira ou não? Nestes casos, está no alto mar, correto? Então, eu vou observar se é um território por extensão ou não. Existe, inclusive, um princípio, que não precisa se preocupar, é chamado princípio da bandeira. Eu vou observar a bandeira, então, daquela embarcação. Logo, se o iate do Neymar, o cruzeiro do Neymar é do Brasil, tá aqui no Brasil, então ele passa a ser uma extensão do território brasileiro. E aí todas as condutas que ocorrem lá dentro aplica-se à lei brasileira, tá entendendo? Então, qual que é a regra? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Presta atenção, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Nós temos que dividir da seguinte forma. Quando essa aeronave ou embarcação ela é pública, tá bom? Pública, eu vou colocar aqui, ó, que aí fica mais fácil para eu não precisar escrever de novo. Quando ela for pública ou a serviço do governo, tá? Então, o Brasil freta ali, contrata de alguém, né, um particular, essa embarcação aeronave. Neste caso, para o Código Penal, em qualquer lugar, olha, em qualquer lugar que se achem, tá vendo, ó, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, em qualquer lugar que estiver,
ela é considerada extensão do território nacional, tá entendendo? Em qualquer lugar, pode ser no alto mar, pode ser no Japão, em qualquer lugar que estiver, aconteceu o crime dentro, aplica-se a lei penal brasileira. Agora, se for privada, o que que a gente tem aqui, pessoal? Se ela for privada ou particular, presta atenção ao parágrafo 2º, ó. No caso de aeronave ou embarcação estrangeira de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial. Aqui é as aeronaves privadas, né? Deixa eu só esquematizar aqui de novo para vocês, para não ficar confuso. Ó, vamos lá, separar. Quando é público ou serviço do governo, em onde quer que se encontrem, tá vendo? Ó, eu acabei que eu risquei errado ali para vocês. Agora, se ela for privada brasileira, ela é particular, aquela embarcação, aqui no espaço, opa, cadê o mapa? Vamos lá. Aqui no espaço geográfico, correto? Incluindo o mar territorial e o alto mar, tá? No caso particular ou de propriedade, no caso brasileira, é particular, ela tem que ser privada e tem que estar no espaço, né, no ar correspondente ao território geográfico, correto? E o alto mar. Se for estrangeiro, particular estrangeiro, somente se estiver no território geográfico, tá? Porque o alto mar eu vou observar a bandeira. Então, vamos imaginar que um navio que está no alto mar, ele é lá da França. Acontece um crime lá dentro, não vai aplicar a lei penal brasileira, por mais que ele esteja perto do Brasil, tá entendendo? Então essa aqui é a regra que você precisa esquematizar e colocar dentro aí da sua cabeça. Vamos lá então. Outra coisa aqui, olha, que é muito importante, né? Deixa eu até voltar aqui no edital, ó. Vamos lá, olha. Tá vendo aqui, olha? Tempo e lugar do crime. Tá separado. Eu coloquei aqui para você, né? Tempo e lugar do crime. Como que define isso? Você já entendeu que lugar do crime a gente está falando aqui, não é de cidades, correto? Isso aí não interfere, é de país. Então, criou-se algumas teorias, né, para definir tempo e lugar do crime. Existem, então, três teorias. Existe a teoria da atividade, a teoria do resultado e existe a chamada teoria mista, que cai mais na prova com este nome aqui, ó, ubiquidade. Mas é importante você levar os dois porque a banca pode cobrar os dois. Então existem essas três teorias, tanto para definir o tempo do crime, como para definir o lugar do crime. Vamos ler aqui que você já vai ver. Fica fácil de você compreender. O Brasil, então, olha aqui, ó, para definir o tempo do crime, qual que é o momento do crime? Qual que é o momento? Imagina então a seguinte situação: você tentou matar uma pessoa, você atirou nele, só que essa pessoa só morre 2 dias depois, lá no hospital. Qual que vai ser o momento do crime? Eles vão colocar lá o crime aconteceu tal, não. E vai ser o momento que você atirou ou o momento que a pessoa morreu, tá entendendo? É isso. Então acontece aqui que nós temos então essas teorias para definir, assim como o lugar do crime. Qual vai ser o lugar do crime? Aonde aconteceu a conduta ou aonde aconteceu o resultado? O Volney atirou no cara aqui no Brasil e o cara morreu no Paraguai. Qual que é o lugar do crime? Entendeu? Então vamos ler aqui, olha só. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Perceba então que para o tempo do crime eu vou observar o momento da conduta, da ação, da omissão. Então eu vou olhar aqui nós temos a teoria da atividade, tá vendo? Olha, atividade. É o momento da conduta ou da omissão, da ação ou da omissão. Agora, o lugar do crime, olha só, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, não é? Se você ler só aqui, você vai falar o quê? Então é a teoria da atividade também. Não, presta atenção, vamos terminar de ler. No todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Opa, aqui embaixo é teoria do resultado e aqui é atividade, exato. Então juntou as duas, que é a mista, é misturado ou ubiquidade. Então o nosso Código Penal adotou a teoria da atividade para o tempo do crime, inclusive, né, tem um bizu para isso, você tem aqui, ó, tempo do crime, atividade, TA. E o lugar do crime adotou a teoria da ubiquidade.
lugar do crime, o L aqui, ó, ubiquidade. O que que dá? LU mais TA, luta. Então, luta é o bizu para você lembrar aí do lugar do crime e do tempo do crime. Então, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade, tá, pessoal? Deu para pegar aí? Deu para compreender isso aí? É muito importante você dominar esses pontos que nós estamos falando aqui, tá bom? Lembrando que nós teremos aí mais aulas, tá? Os outros professores também estão fazendo. E, galera, eu queria, né, para a gente já ir encerrando aqui, né, trazer para vocês outro assunto, mas é claro, vou fazer mais aulas aí para vocês. Nós temos umas contagens de prazo, né? Vamos lá, presta atenção. No Código Penal a gente tem a contagem de prazo, que é aí diferente do normal, né? O dia do começo ele inclui-se no cômputo do prazo. Conta os seus dias, os meses pelo calendário comum. É importante você gravar isso aqui, né, a letra da lei, mas como que funciona isso? Na matemática, se você somar 10 mais 5, né, é igual a 15, correto? É 15. Porém, aqui não, aqui você conta, porque aqui, como é que você vai contar aqui, né? 10 mais 5, 11, 12, 13, 14, 15, correto? Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Porém, no artigo 10, quando eu vou contar um prazo, imagine que você pega um prazo ali de 5 dias e é o dia 10. Vamos imaginar, dia 10, prazo de 5 dias. Então, prazo de 5 dias, ok? Então, qual vai ser o fim desse prazo? Dia 15? Não, dia 14. Porque eu tenho que incluir o dia do começo. Então, na minha contagem aqui, eu vou contar 10, 11, 12, 13, 14. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, lembra que inclui o dia do começo, tá? E o último dia exclui, né? Sim, praticamente. Você vai contar dessa forma, tá? E o artigo 11 fala das frações não computáveis, né? Nas penas privativas de liberdade, no exercício de direito, as frações de dias, né? Nós temos aí, elas são excluídas, e na pena de multa, as frações de cruzeiro. É lógico que você tem que lembrar que aqui hoje é real, né? Então, as frações de real, que no caso são centavos, são excluídas. Imagina que você pega uma multa ali, e essa multa ela tem lá 5 mil, tem que pôr o número inteiro, né? 5.340,50 centavos. Essa fração de real vai ser excluída, assim como aqui as frações de dias, que são horas, né? Então imagina só que o cara pega uma pena de 10 anos, 3 meses e 2 dias e 10 horas. Porque o juiz, na hora de fazer o cálculo da pena, ele converte tudo lá e aí pode acontecer de dar horas. Então, isso aqui também vai tirar, tá? Imagina o cara ter que esperar, poxa, eu tenho que esperar mais 10 horas para ser solto? Não, então exclui as frações de dia e de real, né? Se na prova vier cruzeiro, não tá errado, tá? Aí vai cobrar a letra da lei, assim como se vier o real também. Mas dificilmente você vai ver fazendo essa confusão, beleza? Pessoal, então, olha, se você gostou dessa aula, deixa o seu like aí, isso é muito importante. Lembrando que o Vale Concurso tem aí o curso preparatório, a apostila e o pacote de simulado. Tá passando aqui na tela para você. Adquira, seja feliz, pratica, resolva muitas questões. Vamos que vamos, porque só depende de você, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você quiser me chamar lá no Instagram, vou, né, receber você com muito carinho. O meu Instagram é Volner Suezon. Deixa eu colocar aqui para você, ó, meu nome, né? Só você procurar Volner Suezon. Se você vai encontrar aí, tá bom? Deixa eu até mostrar aqui, porque às vezes as pessoas não conseguem encontrar, mas é esse nome, tá? Vou colocar aí de novo para vocês. Você pode tirar dúvidas comigo, eu estou sempre postando dicas ali, questões para praticar. É um perfil voltado para concursos públicos, tá? No mais, pessoal, ó, vou ficando por aqui. Um abração, fique com Deus e até a próxima.